aqui, ó. Vamos lá? Então, no final nós falamos, o evangelista, ele mostra a porta e o caminho para a vida eterna. Mas ele também mostra que a porta é apertada e o caminho é estreito. Então, a gente está vendo diante de tudo que eu estou falando, a gente não está querendo dizer que o evangelista é um facilitador. Não é. Ele só tem facilidades para chegar ao coração das pessoas. Mas ele não faz isso desprezando as verdades do Evangelho. Não é isso. A gente tem que ter essa consciência. Porque ele está mostrando uma coisa nacional. Ele mostra o Evangelho real, mas a maneira que ele faz alcança com mais facilidade as pessoas. Então, o evangelista ele é uma pessoa extremamente criativa na pregação do Evangelho e consegue inserir nas suas palavras o cotidiano daqueles que estão o escutando. Então, isso é a aplicação da ministração. A maneira que nossa, foi para mim, nossa, aquilo que você falou agora, do jeito que eu estou vendo. Essa aplicação do contexto, você pega uma palavra completamente difícil, que a pessoa ouve, ela tem que se pegar as pessoas assim, tipo, o que ele leu? Ele leu não, 2, 3 versículos, um pedaço do capítulo, a pessoa, eu vou precisar como personalizar, você tem essa facilidade, né? Que é diferente do profeta. Às vezes o profeta ele vai contextualizar com a palavra bíblica, né? O profeta tem isso, ele deu um outro exemplo lá, que às vezes para mim isso é fácil, para outra pessoa é fácil. Aquilo que o cara fez, mas o evangelista ele quer levar lá só cozinha, né? Entende? A aplicação. Então, eu quero ler Atos, capítulo 4. Não vou ficar esperando vocês abrirem, não. Abre errado. Vai lá. Atos 8. Capítulo 4. Diz assim. Enquanto isso. Versículo 4. 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi a cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânime, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quando, porém, era o crente Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que todo evangelista ele precisa ter consciência de que ele é um canal de Deus, não somente nas palavras, mas também nos sinais, nos milagres e nas maravilhas. Todo evangelista precisa buscar dom de sinais e milagres, porque isso potencializa o teu chamado. Às vezes você vai numa cidade para falar do amor de Deus, uma cidade idólatra, por exemplo, onde a realidade é muito idolatria. Você fala do amor de Deus, fala da palavra, às vezes os caras conhecem. Quando você fala, deixa eu falar com você, que a enfermidade é curada. Não. Porque na cabeça dele, só quem fazia isso era os apóstolos. Não. Mentira, porque era mostrando para o que eles faziam. São santos para eles. O apóstolo são mas na figura da imagem, não uma figura de alguém real, né? Isso aí o cara não, aí não, eu vou te ouvir, diferente da natureza. Então, Filipe fez isso, mas o diferencial de Filipe era que ele entendia que aquela palavra que Jesus disse, vocês falam coisas iguais a essa e coisas maiores. Então, ele tomou posse e ele potencializou o chamado dele de evangelista, trazendo consigo sinais, maravilhas e milagres. Tudo isso traz poder para aquilo que ele se propôs fazer em nome de Jesus. Milagres e sinais, maravilhas não são pertencentes sinais, milagres, maravilhas não são pertencentes em primeira mão à igreja como estrutura,
são parte fundamental da evangelização. Olha que coisa forte. A impressão de cidade da maravilha, quanto tempo? Então, Jesus curou pessoas no templo. Ele curava nas ruas, no caminho. Você entende? Então a gente restringiu tudo às conferências. A gente restringiu tudo às aglomerações. Bom, maravilhoso. Mas eles são liberados para as milhões, para as ruas, para a igreja fora das paredes. Então a gente precisa mudar essa mentalidade das pessoas, de que as pessoas só vão receber elas se elas forem da igreja. Não, você é a representação da igreja lá. Então faça lá. Entende isso? Isso parou. Ninguém olha para ninguém na rua. Não estou com problema, eles não vai no culto. Eu posso olhar para você aqui depois você vai no culto. Entende? Marcos 16, 20 diz: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, qual é o papel dos evangelistas, né? E o Senhor é representado através dos sinais e maravilhas que eles executaram em nome de Jesus. O evangelista olha o não convertido com uma visão completamente diferente dos outros ministérios. Sua palavra está acessível desde o analfabeto ao doutor, do mestre ao neófito, do jovem ao idoso. Existe nele uma necessidade de ser compreendido. Isso é muito legal no evangelista. Fala só que eu sou, parece que eu estou, mas eu puxo o saco meu, eu gosto de falar hoje. Essa necessidade de ser compreendido na igreja, eu falo, cara, mudar a sua conclusão. Foi maravilhosa a palavra, mas no final ninguém entendeu, porque na cabeça da igreja, quando você estiver pregando para mestres, você pode pregar assim. Quando você estiver pregando numa conferência de tal coisa, X, você pode pregar assim. Mas culto de domingo, eu acho que o primeiro é muito mais difícil. Porque você tem todo tipo de gente. Literalmente. E hoje a gente vai ter um privilégio de criança. Que a gente não fica mais tranquilo. Porque quando tem crianças que elas estão assim, ó, agora, ele não tem que entender. Entendeu? Ela tem que entender. Aí quando você está ouvindo ali, e aí tem alguns exemplos que para alguns é engraçado. Mas tem um que falou, caraca, é para mim. E eu estou falando, entendeu? Eu estou falando, aí ele não viu, mas o cara depois você lembra para comigo. Pastor, aquela hora, o senhor falou para mim. Então, eu tenho essa conversa. Então, não e eu tenho essa necessidade, talvez um exagero, de querer atingir todo mundo. Talvez seja, talvez eu preciso equilibrar, mas você tem essa necessidade. Ele é o mestre. O mestre, ele começa a falar, e ele começa a falar no hebraico, no grego. Quando ele está dando uma aula no curso de domingo, você vai lembrar que ele está passando isso. Entendeu? E aí ele começa a falar, ele começa a fazer coisas de não sei o que, e aí ele vai para um exemplo de livro, e aí ele vai falando coisas que é bem diferente. É bem diferente. A gente consegue identificar o ministério quando você vai ficar para pegar. Eu sou, deve saber disso. Na igreja do Spark, na Vitória, eu tenho mesmo aqui, o curso do Rio de Janeiro, é o curso da. O tipo de escola local? Não, o que você acha que é local, depois para mim. Não, eu chamo de culto da luz, geralmente era o culto evangelístico, porque tinha muitos substâncias, para voltar para o evangelismo. Então, mas eu acho que todo mundo é evangelístico. Tinha que ser evangelístico. Quando eu fui para aula, quando eu estava pregando, você fala sobre libertação, mas quem liberta? Você entende? De ensino, ok, ele vai falar sobre uma questão teológica, mas qual é o sentido da teologia? Qual é a história? Entende? Eu acho que é isso que, assim, às vezes a pessoa está falando, a pessoa dá aquela conclusão ali, mas não é uma conclusão que traz ciência, sabe? Acho que é isso que todo mundo deveria entender com a gente. Você não está pegando para mim, claro que para a edificação do corpo,
Mas não alcança. Mas eu conheço que não é fácil, assim, você conseguir ser evangelístico e alimentar a igreja ao mesmo tempo. Alimentar a igreja. Que a gente tem que ser experimentado. Você tem que ser povo que está pregando, que está fazendo uma coisa só com livro, e vai fazendo. Então tem tempo. Tempo e dedicação. Então a gente não constrói livro em 100 anos. A gente não constrói livro, tem tempo. Dedicação. Como você tem que dedicar, se Deus sabe naquilo que você nasceu para fazer. E aí eu vou colocando vocês, vai eu fico está precisando de tem um conhecimento. Eu falei, se tinha um cara, uma pessoa que tinha que provar cheio de começo. Quando eu falei, cara, não tinha pé, nem cabeça, nem começo, nem fim. Eu falo de tudo, não falo de nada. Então a gente tem uma vida que eu lerei. Falei, cara, meu Deus, você perde. Por que a pessoa não gostou? Mas eu tive que falar que a pessoa já gostou desse era porque era muito, não era. Porque você não tem que chegar ali e vomitar conhecimento. Só. Na verdade, não é só. Não. Porque senão você está demonstrando só suas altivas. E não é para isso, né? Não é para isso. É ensino. É trazer as pessoas. Até porque eu acho assim, né? Que faz criança é um poder de Deus. Eles vão só para ensinar. E às vezes esse poder de palavra não é esse o enfoque principal, né? Nesse contexto de palavra, eu acredito que nem todo, necessariamente, nem todo mestre vai pregar no púlpito, eu acho. Sim. O maior mestre que eu já vi pregando, tem dois, né? Mas eu tenho extremamente só. O Renan Dias Lopes, para mim, é um mestre. Eu acho que ele dá show, cara, eu sou muito fã. Mas um anão que para mim é um cara que é outra rocha. Cara, que não nunca vi. Não é conhecido, não. Ele já tem um vídeo. Cara, pra mim, aquele cara tinha que ser muito famoso. Assim. Eu precisava conhecer, mas. Ele é um muito bom, né? Então, ele nunca viu, cara, eu pegando, eu fico maluco. Não sei se ele ainda paga um jeito pra ver o cara também vai se engessando, não sei. Mas ele é muito bom. E ele é mestre, entendeu? Mestre. E é muito difícil o mestre igual a capacidade de ser que ele faz aquilo, não é só conhecer, porque conhecer a Bíblia já é uma característica do mestre, né? Mas você. Quando ele falou, ele é uma coordenada. Gente, a gente está gravando, não vai ser conversa de isso. Por quê? Você é bom que ele tá ouvindo? Ah, acho que é. Ora, os evangelistas são aqueles que serão enviados para lugares hostis, e lá falarão as multidões, e todos serão tocados e cheios pelo Espírito de Deus. Eles ficaram muito para a cidade de Filipe e Samaria, porque ninguém queria ir para Samaria. Muito porque eles conheciam o antepassado de Israel, se misturaram com quem deveriam e fizeram uma conclusão. Eu vou dar uma desviada que tudo que eu falo para ele justifica. Samaria não tem assim, entendeu? Eu vou ser disso, mas você vai que Deus está em todos os lugares, mas eu falo, cara, não, mas eu olho uma palavra, assim, eu acredito que ele não pode. Ele tem paciência. Então, se você não tiver, além do seu dom, uma capacitação sobrenatural, que os seus dons têm capacitação sobrenatural, ele não presta para nada. Não presta para nada. Então, se você não tiver essa capacitação, a cartinha na manga, né? Tá bom, você conhece, que legal. E aí você fala disso, dá uma palavra de conhecimento, você tudo. Estou já. Você já vai investigar, investigar outra palavra de conhecimento, tudo. Você vai levar uma agora, se você não um professor americano, que ele tem uns 25 anos, ele vai na faculdade, cara, como é que ele consegue a pessoa praticamente ele vai ficar assim, ele vai ficar a pessoa
E a segunda vez, a tradução, ele fala nada demais. Isso daqui é muito ruim. Sim, fala nada demais. Ele fala assim, nada demais. Eu estou falando, claro que ele fala tudo. Mas eu estou falando que se outra pessoa fala, ele fala, não é a né? Mas assim, ele fala, você sabia que Jesus te ama? Você não precisava estar aqui. Cara, vai fazer isso. No meio do carnaval, depois começar a jogar na fevereiro. Então isso é muito forte, né? A capacidade ou capacitação que Deus traz quando ele se propõe a fazer aquilo. Ele ouviu isso. Então, o leão, por exemplo, ele vai com mansidão, ele traz conhecimento, ele consegue não ser arrogante, ele é prepotente, ele vai mais sorrir, ele está querendo colocar na saia justa, entender que ele está sendo de paz, a graça, né? Vamos lá. Todo evangelista precisa ter ou adquirir algumas características que serão fundamentais para o propósito, para que o propósito aconteça com graça. Primeiro, o evangelista precisa saber que ele está realizando a vontade de Deus. Então, ele precisa estar o tempo inteiro conectado com ele para que ele não faça nada e nem fale nada que ele não tenha dito para você falar. Na continuidade do texto aí em Filipe, você vê quando ele vai pegar para o grupo, fala com o Espírito, falou com ele. O Espírito fala com ele, tem texto, eu não está lendo, ele prega, o cara fala. Aí ele toma, vai ser conhecimento. Então, isso é o quando eu falo mel na boca, não é só. Não quer dizer que você vai falar qualquer bobagem e vai ter efeito. É intencionalidade. Não estou falando. Qualquer ministério que a pessoa não tiver consciência da maturidade do que ele está fazendo, vai fazer bobagem. Segundo ponto, características do evangelista. Seja você mesmo o padrão daquilo que você está declarando. Falar de Deus é uma coisa, mas apresentar o Deus que habita em você faz toda a diferença. Seja você, em primeiro lugar, a mudança que você quer no mundo. Terceiro ponto, haja naturalmente. Haja naturalmente. E não tente ser alguém que você não é. Existe em você, isso é muito interessante. Haja naturalmente e seja quem, e não seja alguém que você não é. Existe em você características muito importantes que Deus quer usar para alcançar as pessoas que Ele tem colocado diante de você. A internet trouxe esse engessamento, né? Então, de hoje com os jovens, cara, eu falo isso parece um preconceito, mas não é. Que juventude esquisita, gente. Todo mundo quer ser o Danielite. Todo mundo quer ser o Danielite. Todo mundo, você vai ver os que eu falo agora, quando chegar, não existe isso. Existe um público que Deus quer levar você. E se você se fantasiar de outra pessoa, você não vai conseguir. Então tem gente que fala no corpo dele, morro. Mas eu não quero mais ir pro morro, eu vou lá pro estádio. Cara, tem um cara que nasceu no estádio. Então não despreze as suas características. Não é tudo que você quer, que Deus vai desprezar. Tem coisa que Deus vai preservar e moldar. Mas Ele quer o seu jeito esquisito de se vestir, o seu jeito esquisito de vestir, de cortar cabelo, a sua branquice, as suas coisas. Esse é Deus. Existe um para você que, se eu for lá, eu não vou ser assim, para você cair. A sua imagem. Claro, eu não estou falando para você continuar com o seu português errado, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que a cultura de você faz parte do propósito que Deus quer. Da missão. Falta fazer um comentário rapidinho. Eu queria fazer a aula de Páscoa. Eu fiquei muito impressionado com o pastor que recebeu a gente. Primeiro, ele mora ali. E segundo, ele fez essa casa do cachorro.
essa casa tem criança, casa é cara, Ele realmente conhece o povo. de outra, a igreja também não vai para o a gente foi no bairro que ele mora. Ele dormiu no bairro dele, ele já nasceu. Sim, aí eu pensei agora, sei lá, porque isso é muito legal. Eu estava vendo um pastor americano falando sobre isso, sobre quando o pastor ganha, mais ou menos isso. Então, a igreja define o padrão que o pastor tem. Porque aquele público que ele vai atingir, ele não pode ser menos e mais. Porque se ele for menos, ele já não, cara, eu não esse cara está passando necessidade de lá. Cara, eu não vejo essa menina no helicóptero. Então, tudo é de acordo com o que você tem, porque se você está atingindo, você vai ver ele mal família. Cara, aí você vai chegar no ano 2010. Cara, você não vai ter um outro. E os ricos falam dos pobres, né? Sim, entende? Então não dá pra gente brigar com o fulano. E se eu tenho uma história de fazer uma bobagem, tem que ser com Deus. Não dá pra fazer. O povo entrou no modo, aí fica pela internet e o povo entrou numa moda. Mano, pelo amor de Deus. Você quer saber o que é Bíblia, para isso tem que palavras lançadas na ideia de ninguém. Não conhece ninguém. Que nunca ganhou ninguém. Gente, eu não me pergunto para alguém quantas pessoas que eu ganhei em 2024. Eu falo que tem mais de 1 milhão de ninguém. Então, isso é uma realidade do Brasil. E eles têm mal, eu não concordo, que eu não me quando a gente tem gente. E portanto, eu não concordo. Tem algumas coisas processas. As pessoas não vão ver elas não falam que eles precisam de outros aqui. Entende? Não force a organização, pois forçar a barra certamente demonstrará falta de fé. Todo evangelista precisa ter consciência clara de que quem convence o novo pecado é o de Deus. Isso é claro. Aquela necessidade do neófito de achar que a pessoa só mergulha e não chora. E a pessoa fica ali, fica em casa pensando, vai chegar errado isso aí. Tem gente que quer te ouvir, e tem gente que ouve um jeito, e tem gente que não quer te ouvir. E você tem que entender que ele não quer te ouvir. Mas a Bíblia diz que ele saberá que ser o meu Deus profeta. Uma hora que a palavra vai fazer diferença. A palavra de Deus não volta vazia. Amém? Hoje eles têm que ter essa segurança. E como você adquire isso? Maturidade espiritual. O cultivo neófito, ele não tem equilíbrio. Ele não tem. A governadora vai ser o dono, ele já falou, o cara não tem consciência, enfim, o cara barrinho, já fez uma. Sabe, as coisas que você tem que saber, ouvir Deus. Ponto 5. Contenha as suas emoções. Seja manso e claro ao falar. Uma falta de emoção pode parecer insegurança sobre aquilo que você está declarando. Isso é muito forte. Emocionalismo não funciona. É antagônico à verdade do reino de Deus. Tanta gente que acha que você está pregando, eu já ouvi isso. Pregador, eu tenho pregador que está querendo chorar, vai fazer resultado, vai emocionar só. E esse é um provavelmente emocionado e não quem foi avançado pela palavra. Que não tinha conteúdo nenhum, mas ele fala música, mas ele trouxe emoção. Ser bom de chorar, eu estou falando de riso, é muito mais difícil, tá? Seja sábio e prudente, ponto 6. Seja sábio e prudente para passar a imagem de que você é um amigo e veio trazer boas novas. Então, seja amigo e não um inquisidor ou um juiz. Vou explicar de novo, está fácil. Ponto 7. Isso é muito importante. Evite contato físico em excesso, para que não traga constrangimento e estrague todo o trabalho. Abraçação de novo no braço, gente, não dá. Você precisa fazer um pagamento daquilo. Eu sou um cara muito possível de fazer isso, porque eu vou mostrar nos outros. Então, por isso que eu não vou para esse ponto, porque eu sei que isso pode ser possível.
na igreja. Nem só eu. Isso é a pessoa, Isso a gente está dando um tempo que não dá. Tudo pode ter uma leitura distorcida. Entendeu? Tudo hoje pode ser um problema. Então, evite. Não quer dizer que você não vai aparecer. Porque às vezes você está tratando de um cara e não precisa de um abraço. Você tem que ouvir Deus. já tem cara que ele tem cara do mundo. E eu acredito que isso, cuidado então eu aprendi isso, cuidado. Sim. E eu vou ficar sim, eu não estou abolindo isso, porque isso faz parte do processo que eu tenho para algumas pessoas. Mas você tem que ouvir Deus. Ponto último está em ouvir. Ainda que a pessoa fale um monte de abobrinha, o que me fez ouvir menina lá quando eu fui evangelizar, porque ela me ouviu, nem sei quando eu quero me ouvir, eu estava bem, eu não lembro. Sabe, eu ouvi um bom tempo, eu devia ter falado muito, eu bati no filho dela, falou, que legal. E eu pensei que isso não foi nada legal. Mas isso não deu nenhuma história. A relação histórica entre evangelistas, história do livramento e reforma são completamente ligadas entre si, pois a grande maioria dos homens que foram usados por Deus para trazer uma reforma social através da palavra e iniciar o livramento em determinados lugares do mundo eram evangelistas cheios do Espírito Santo e também eram homens que queimavam por Jesus. Então, os grandes livramentos da história da humanidade registrados, né, porque tem muitos livramentos que não foram registrados dependendo da época, mas os que foram registrados começaram por evangelistas, reconhecidos como tal. Então, a função do evangelista é muito poderosa. Essa sensibilidade e a capacidade de alcance. Então, o evangelista que tem o evangelista bem posicionado e consciente, ninguém segura o cara. Ninguém segura. Uma questão importante a ser observada é que o ser humano ardente não impede que Deus use ele em outras áreas, ainda que você não saiba também quando está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Então, assim, é o que eu disse, você pode nascer um profeta. Isso eu aprendi, eu tenho visto muito claro na minha vida depois da formação da igreja. Porque eu tenho necessidades em muitos momentos de ser usado em profecia. Porque às vezes eu estou olhando na frente, você vê meu Deus com Deus. Porque eu sei que você está de profeta. Então eu prefiro deixar eles fazerem isso. Né? Tem meninos bons ali. Lucas é um profetão, César é um profeta, Priscila é um profeta, pastor Rosana. Então eu sei que eu tenho essa parte da estrutura. Então eu quase nunca vejo, mas às vezes eu tenho assim, uma pessoa desse para aquela pessoa. Então eu fui usado, mas não é o meu dom. Então quando você se dispõe, Deus vai te usar. Então isso depende da sua sensibilidade. Um grande evangelista pode ser facilmente usado por Deus para apacentar pessoas, profetizar sobre elas e até mesmo começar o processo de plantação de igreja. Ele só precisa ter humildade, maturidade e a consciência que guarde isso. Acho que eu estava. Que assim que Deus enviar uma ajuda específica para a área necessitada, ele precisa reconhecer o chamado e ceder o espaço para aquele do qual o Senhor enviou. Exatamente isso tudo mesmo hoje. Cara, não tinha um profeta suficiente. Então, Deus tinha que usar aqui. Cara, você quer isso? Cara, beleza, faz aí. Contigo. Eu só vou Deus não vai. Eu não tenho que falar para as pessoas. Eu vou continuar com ela, não fala nada. Fala Deus, fala a Bíblia. Agora não vê o que eu estou vendo, não está vendo nada. Deixa isso para o profeta. Deixa o profeta, ele não vai lá. Então, tudo que ele faz, para quem está fazendo? Desculpa o seu papel. Mas ele é tão importante quanto ele, não naquele momento. Então, é uma aula muito de disciplina, porque isso começa a ver as pessoas dizer a verdade que estão fazendo. Não sei se você chamou. Assim, o que você pensa sobre, tu falou aí dos mistérios, né, dos Deus e tal,
Mas aí para dizer que todos os dons deveriam buscar essa questão do evangelismo, porque a gente está entendendo que tem as pessoas específicas para isso, mas também vão surfando em outras coisas, conforme a necessidade e tal. Mas aí para dizer que todo mundo deve buscar, porque, por exemplo, o cara é nutricionista, né? Deus chamou ele para aquilo. Ele não precisa necessariamente desenvolver ali a peça, por exemplo, quadrado de outro. Mas o mestre, buscando ser evangelista, ter essa característica, assim, né? Pedir para Deus, enfim. Aí é outro. Então, a primeira vez que eu falei um pouco aqui, uma das maiores características que eu estou falando hoje, mas serve para todos os ministérios. É maturidade e humildade. Porque eu amo cerca de gente que faz coisas que eu não sei fazer. E as pessoas têm medo disso porque isso mostra a tua fragilidade. Eu não ligo, porque eu sei que eu posso sem feito. Então, quando eu tenho consciência de que eu não tenho medo de admirar quem está. Nunca tive. Eu falei isso, sempre isso quando eu era igreja, falei, eu não tenho dificuldade, eu conheço muitos pastores que não elogiam as pessoas. E eu até entendo eles, porque eles não foram felizes com isso, porque as pessoas não sabem fazer elogio. Eles se sobremescem. E eu sempre falei, quem não tiver estrutura para receber elogio comigo, uma hora vai desviar. Eu não vou deixar de elogiar, vai desviar, vai ficar metido, vai se achar, de colocar o desenho e vai embora. Porque eu não vou deixar de reconhecer que você faz bem feito. Eu acho isso obtuso, né? Eu estou vendo um cara, a mídia deu um show ontem. Teve aqueles stories 20 vezes. Eles deram um show. Eu fui lá no campo, falei, cara, o que vocês fizeram? Chorei, chorando bem isso, já vi, ficou lindo. Mas se não é a minha impressão, a minha equipe hoje arrebentou, cara. O problema dela, o problema tudo que pensou isso, porque eu não vou deixar de elogiar, porque eu não estou aparecendo comigo. Então eu acho que você precisa se cercar de pessoas que fazem aquilo que vocês têm consciência que você não consegue fazer. Isso vai trazer favor de Deus. Você entende? Você não vai aprender hoje, mas vai saber a capacitação. Você vai aprender não falar sobre o a gente se estica, né? Você se estica. Mas eu lembrando assim, a questão de ser um evangelista é o que todos devem buscar. Eu acho que a gente pode buscar um pouco de cada coisa. Se você tem que você chegar. Onde você chega no seu ministério? Você está satisfeito? Eu não estou. Entendeu? Eu não estou. Então, por exemplo, eu ia mencionar, cara, todo mundo devia ir. Porque é todo mundo precisa, cara, você tem demais, te estica. Às vezes você não pensa, você não tem noção. Você vai pôr a gente, você não volta do jeito. Aperta a roda do jeito. As pessoas não fazem isso. Elas ficam limitadas. Depois da primeira vez eu chego 2 anos, pastor, 20 anos eu sou pastor. Porque é uma questão pessoal, né? Aonde você quer chegar com aquilo que motiva? A sua santidade, com a busca da tua entrega. É um conjunto de coisas, de fatores. A gente está falando da começando com outra praia. Trabalhei 32 anos com Pedro. Pedro já viu as outras que eram. Hoje eu trabalho em lugares diferentes. Nada que eu trabalho e sim, a visão foi totalmente diferente. Esse é 34 anos numa coisa só. Hoje, eu várias as diferenças da minha cabeça eu não tenho realmente. Já estava falando de como já falou 20 para 10. E tem coisa ainda, hein? Meu Deus. Tem? Acho que tem muito lindo. Não. Vamos lá. Estava falando sobre a área específica e por isso eu chamava de segundo espaço. Afinal de contas, o evangelista ou o seu doente será muito mais útil, mais bem-sucedido e mais realizado fazendo aquilo que você nasceu a fazer. Aí está a consciência da grande importância dos 5 ministérios. Nem todos nasceram para profetas, mas todos podem ser usados por Deus para profetizar. Nem todos nasceram para mestre, mas todos podem ser usados por Deus para ensinar. Nem todos nasceram para evangelistas, mas todos podem e devem evangelizar. É uma ordenança para a igreja, o ID. Nem todos nasceram para o pastoreio, mas todos podem apacentar pessoas, cuidar delas,
do amor de Jesus. Então, diante de tudo isso, nós precisamos ter a consciência de que, além do nosso dom latente, o que precisamos é de um coração disponível para realizar a vontade de Deus. Isso é a tua pergunta. Nem foi uma pergunta necessariamente, né? Foi uma colocação. O trabalho de regulamentos ou regulamento, que é um termo mais teológico, refere-se a um despertamento religioso em um lugar ou uma geografia específica. Para o protestantismo, o regulamento é um processo de conversão e ativação espiritual motivado por Deus. Nos Estados Unidos, que foi um dos países mais formou missionários e evangelistas pelo mundo, historicamente falando, requeria publicamente 2 agrupamentos. Esse é bom famoso, essa história. O primeiro grande despertamento, que aconteceu em 1730 a 1740, foi um período de grande atividade do movimento religioso, principalmente no Reino Unido e nas colônias existentes na América do Norte. Teve como precursor Jonas Edward, e aconteceu em 1703 a 1758, que ele viveu, né? Foi um dos grandes membros do movimento do século XVIII, que tem sido chamado pelos mais americanos de grande despertamento. Tem um livro também. Eu estudei isso, mas eu estudei na internet, cara. Então, estudo isso. Mas tem nos Estados Unidos ao Reino Unido? Ao Reino Unido. E na verdade, eu acho que ele era americano. Acho que ele era americano, mas foi dos Estados Unidos. Depois, se você estudar, os despertamentos vão achar matérias, porque isso é bem legal. Grande despertamento um dos primeiros registrados, assim, marcar a história. Porque, na verdade, o regulamento foi do Senado, né? Que o primeiro registrado foi pelo pregando os 3 mil ali, para mim. Falador, naquela de falar no nome do Deus, mas a hora que ele entendeu, ninguém segurou. Ninguém segurou. Você não vê história nenhuma desse registro tão poderoso. A primeira vez que o cara pregar 3 mil, receber e ser batizado. Assim. Então, isso é a história dele. Pronto, né? Quem tem que estar falando isso? Jonathan Edwards era teólogo e filósofo principal. Só pode ser teólogo. Conhecido pelos libertadores como pai do movimento, criaram uma evangélica de história. Como pai do movimento, criado no meio evangélico, foi estimulado desde o início de sua vida a um grande fervor espiritual. Desde menino, foi ensinado a ter grande preocupação com a obra de Deus e, com o passar dos anos, desenvolveu dentro de si uma grande preocupação com a salvação das almas. Foi um grande evangelista. Meu caso, eu já vou segundo Davi, não é evangelista. Davi é profeta, igual possível. Eu já botei esse aqui, eu já tenho que fazer frustrado. Não, papai, tu chamou no menino da escola, não vem, eu sei o quê. Aí o cara é burro. Somos inteligentes, toda a primeira é 3, 4. Entendeu? Depois não dá para conversar uma barra. A Mel, para falar sobre essa, já assistiu, ele vai ser diferente. A Mel é que o povo jogou para estrelas, as meninas já querem. Então você vai perceber, desde pequeno. E aí você vai direcionando. Eu já vi Davi, ele pensamento profético, vou dar um livro para ele, e Bíblia. E é muito legal. E porque o profeta tem conhecimento, ele não se esbordar ouvindo vozes de engano, e nem ser usado no engano. Ele tem que ter conhecimento, maturidade, tem que passear pela vida com segurança. Então, eu já levou um vídeo sobre isso, desde que vai ver. Esse menino é profeta. Mas, enfim, a gente vai vendo que a profecia realmente faz sentido. Se dedicou no conhecimento e na vida com Deus, e aos 13 anos já falava, só uma taxa de inveja, latim, grego e hebraico. As línguas mais fáceis. Eu tenho trabalhado estudando Israel há muitos anos.
sei lá, já tem 7 de igreja, a gente agora, né? Deve ter uns 10 anos mais. Eu falei, a gente tem uma fala, minha filha me fala que a gente não vai ser, mas isso tudo é muito difícil. Eu já estou muito aqui. Eles, Martinho, ele vai dar um valor mesmo. Oi? falando que era durativo, né? Foi legal que Deus vai estabelecer um ponto de equilíbrio nos valores religiosos, né? A partir daí, desenvolveu sua teologia, deixou de seguir várias obras que foram sendo aperfeiçoadas à medida que o tempo passava. Novos fatos iam acontecendo e ele tinha de se posicionar. Cara, para pensar. Olha, os evangelistas, como o povo de Deus, se perdeu a paixão pelo conhecimento. E porque Deus precisa disso, de capacitação pessoal. A gente se acertar no nome. Se acertar no nome. Terrível isso. Terrível. Nós vamos começar a falar um português correto. A gente não consegue colocar S nas palavras. Não coloca S. Você não tem igreja sentado no meio da igreja. E às vezes o cara é bom, cheio de Deus. Mas você precisa, pensa, falar 3 línguas. Um monte de faculdade. A educação, né, é muito influenciada pelos cristãos. Eu sou muito lindo, porque faço a cristãs do mundo. Mas também não precisa da questão. A educação, não é assim que não, cara, esqueci, também foi um cristão que trouxe. E aí eu não tenho condição no meio do estado do Exato. Exatamente. Uma coisa, somente do nosso curso, capacitação. Isso tem que fazer aqui. Tem que se capacitar, tem que se mudar. Eu digo para professor, isso é a influência das 7 montanhas, das 7 esferas. Cara, você é o quê? Eu decidi a ser como uma bonita para a tua profissão. Você é o quê? O que você faz lá? Cuida de mal, não tem nenhum bonito, não. Então, se não for falar com de animal, você é muito ruim. Cuidar de animal é muito ruim. Então, entendeu? Então, quando você entende o que é Rome, o que é ser Rome? Seja melhor. Ou então nada. É isso que a gente tem que entender. Você é um técnico de trabalho. Tá. Você é um técnico de trabalho. Cara, quando você se torna um melhor técnico, e como você se torna um melhor técnico? Se aperfeiçoando na sala de aula, fazendo curso preparatório, você vai ter que vai iniciar, vai bater lá. Se não, a gente não funciona de dias especiais. Sabe o que é legal? Eu estava no projeto por aqui, a gente trabalha comigo. Olha que legal. O bicho é ruim. É assim que vai, não é isso. Eu era um cara muito sério. Cara, você entende? É isso. Pastor nunca mais me indica ninguém para trabalhar comigo. Eu não quero. Se ele não quer nada. Eu nunca mais vou levar crente para trabalhar com todo mundo toda hora. O que aconteceu? Essa questão é uma crise generalizada. Assim agora. Só que as pessoas esquecem que quem é cristão precisa estar acima da média. Sim, Não é Cristo. Você representa Cristo? Vamos lá. Eu não tenho como. Eu faço uma história, não dá mais tempo, já é 10 da noite. A parte do pai que eu vou dar para você. Eu vou mandar o material também, que o senhor mandou para o eu não recebi o padrão, eu vou colocar e mando. Esse final eu vou ler histórias. Século 17 em diante. 17, 19, 20. Eu vou mandar a galera pode ler, então. Não vai ter perdido, não. Beleza. Bom. Espero que vocês tenham se identificados. E eu vou dar para ele deixar o olho desse estúdio.